Oi, oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. A aula de hoje é uma aula bem interessante. A gente vai falar sobre o ILIB e a auriculoterapia. Na verdade, a gente vai falar como essas duas ferramentas terapêuticas elas podem ser combinadas, né? E os benefícios disso para o paciente, né? E antes de dar início a essa aula, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, né? Para a gente poder, para eu entender que você está gostando, para eu trazer assuntos novos, né? E a gente poder movimentar e crescer cada vez mais, tá bom? Se é a sua primeira aula, você não me conhece, meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina chinesa, sou terapeuta integrativa e na internet eu ajudo os acupunturistas a tratar a raiz das queixas dos pacientes, utilizando a laser acupuntura integrativa, tendo já resultados positivos na primeira sessão. Então, bora lá. Bom, a combinação do ILIB com a auriculoterapia pode ser muito potente. Por quê? As duas técnicas vão trabalhar equilibrando o corpo, né? Olha só, a associação entre a terapia ILIB, né? Intravascular Laser Irradiation of Blood. Eu tenho uma aula aqui no YouTube só sobre o ILIB, explicando o que que é o ILIB. Então, se você não viu, não conhece, procura aqui no canal que tem aula sobre o ILIB, tá bom? Então, essa associação dessa terapia chamada ILIB, né, que é uma entrega de fótons na corrente sanguínea. A gente utiliza essa artéria radial aqui via de regra. Olha aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui. Olha aqui, tá vendo? Tem uma pulseirinha e você encaixa o laser aqui, e esse é o comprimento de onda vermelho, né? Que é o comprimento que você entrega fótons no ILIB, e aqui a pessoa vai receber a sua terapia, né? Então, associar essa ferramenta aqui, o ILIB, com a auriculoterapia é... Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas você pode fazer com vários materiais. Um dos mais conhecidos são as sementinhas, né, de mostarda. Então aqui a fotinha eu trouxe a mais popular, tá bom? Essas duas técnicas combinadas têm muita sinergia, porque ambas vão estimular o equilíbrio do corpo utilizando suas abordagens complementares. Então, assim, é sucesso você ser um auriculoterapeuta que você trabalha com ILIB, porque o ILIB é uma técnica muito, muito, muito potente. Olha só, o ILIB, gente, o ILIB ele tem, tá? Comprovação científica, tem estudos, tá? E ele é uma técnica que atua diretamente no sangue. Então, se ele atua no sangue, ele vai trazer uma resposta sistêmica. Por quê? Porque o sangue, ele passa pelo coração e ele é espalhado por todo o corpo. Então, todo o corpo recebe aquele benefício, tá? Por isso que diz que o ILIB é sistêmico, né? E eu trouxe só alguns, tá? Mas quais benefícios do ILIB? Redução das inflamações. Ele melhora, gente, a microcirculação. Ele aumenta a saturação do corpo. Ele libera óxido nítrico, né? Então melhora essa circulação. Isso pode potencializar as respostas dos pontos auriculares, tá bom? A gente vai falar sobre aurículo daqui a pouquinho. E ele também trabalha na modulação do sistema imunológico, ele fortalece, ele melhora esse sistema imunológico. Ele tem um benefício crucial em casos de dores crônicas, distúrbios metabólicos, tá? Ele também, gente, ele traz um efeito analgesiante muito bom. Então, para pacientes que sofrem de dor, é bem interessante, tá? A melhora, né, do corpo, do metabolismo, tá? Fortalece o seu sistema imunológico, então pacientes que começam, né, a adoecer frequentemente, você trabalhar com ILIB, isso vai fortalecer. Ele vai regular o estresse oxidativo, ele combate os radicais livres, então ele vai melhorar a oxidação. Oxidação não é bom para gente, oxidação envelhece o corpo, oxidação adoece o corpo, tá? Então, nesse ajuste, né, da oxidação, vai auxiliar em quadros emocionais ou quadros relacionados à desregulação sistêmica, como eu falei, é uma terapia que vai te atingir de forma sistêmica, né? E que são
frequentemente tratados pela auriculoterapia. Então, a auriculoterapia já cuida também do corpo como um todo, né, trazendo esse equilíbrio, essa homeostase. E o ILIB vem para potencializar isso daí. Olha só, um resuminho da aurículo, né? Aurículo é o apelido, tá? Da auriculoterapia, né? Então, a aurícula é um nomezinho menor. Bom, ela é baseada em um mapa detalhado da orelha, utilizando tanto para diagnóstico quanto para tratamento. O que que acontece? A gente tem a orelha, que é um microsistema. O que é um microsistema? A gente pode falar que é um sistema de reflexologia. Você já ouviu falar em reflexologia podal, que é aquela massagem nos pés, né? Que a gente fala, fazer uma reflexologia e tá lá, podal. Por quê? Porque é nos pés. Existe reflexologia por todo o corpo, porque a gente tem microsistemas pelo corpo todo. E o que é microsistema? É quando um pedacinho do corpo representa todo o corpo. Então, a orelha é um microsistema, por quê? Aqui, gente, a gente tem a representação dos órgãos, aqui a gente tem a representação das regiões do corpo, da coluna vertebral, né, dos olhos, do nariz, da boca. A gente consegue mexer também com os sentidos, né, olfato, paladar, consegue trabalhar sono. Então, isso daqui é uma representação. Um pedacinho do corpo representa o todo. Por isso que fala que é um microsistema, tá? E como ele funciona? Existe, gente, aqui inervações. A orelha, ela é ligada ao sistema nervoso central. E ela é extremamente, ela pode ser fininha, pequenininha, ela é extremamente inervada, tem artéria, tem vasos sanguíneos, tá bom? E aqui, o que que a gente faz? Quando a gente estimula um ponto aqui na orelha, você ativa o sistema nervoso central, você manda essa mensagem para o sistema nervoso e ele manda de volta um estímulo para a região. Exemplo, eu tô com dor na lombar, eu venho aqui no pontinho da lombar, coloco uma sementinha, coloco uma agulha, faço um laser, eu estou estimulando o ponto na lombar. Aí essa mensagem vai para o sistema nervoso através dos nervos aqui, né? Manda a mensagem para o sistema nervoso que manda esse estímulo para minha lombar para receber um estímulo de fortalecimento e de harmonização. Você percebe? Dessa forma, estimulando a orelha, você trabalha todo o corpo. Então, e existe um mapa para isso, né? Para você saber onde é que estão os pontos e tal. E por que que fala que serve como diagnóstico quanto tratamento? Eu acabei de demonstrar como é que é o tratamento. Você vai lá, né? Vai fazer uma avaliação, vai entender o que que o paciente está sentindo, está se queixando, e a partir daquilo lá eu vou escolher pontos na orelha e vou tratar. É assim é o tratamento. E diagnóstico? Bom, quando eu estou fazendo a avaliação desse paciente, além de fazer perguntas, eu vou observar a orelha. Então, vai ter um pontinho lá que está esbranquiçado, um pontinho que está avermelhado, uma veinha que está lá mais recheada ali, né? Que está presente, que a gente pode até fazer uma sangria, tá? Um acúmulo de sujeira, de umidade, que pode indicar também ali umidade, né? Como um fator patogênico. Então, assim, existem sinais que a orelha, né, diz para o terapeuta que existe algum desequilíbrio também. Por isso que serve como diagnóstico, tá bom? É, essa análise da orelha permite identificar desequilíbrios específicos, com zonas reflexas relacionadas aos órgãos, às estruturas e regiões do corpo. Foi o que eu expliquei. A orelha tem ali os órgãos, as regiões, né, os sentidos, zonas ali reflexas, tá bom? E estimular, né, esses pontos vai modular os sistemas e vai facilitar a homeostase. O que que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio. O corpo sempre busca a homeostase. O que que é isso? O corpo sempre está buscando se equilibrar, tá bom? E aí, quando você dá estímulos, você ajuda a potencializar esse equilíbrio do corpo, beleza? E como é que a gente faz a combinação, né? Gente, existe essa sinergia quando você alinha
A sinergia vem ao alinhar o impacto sistêmico do ILIB com o efeito reflexo focal da auriculoterapia. Então, existe uma sinergia, as duas terapias estão ali harmonizando, equilibrando o corpo. Enquanto uma vem por um sistema de reflexologia, o outro vem por um sistema sistêmico. Então, isso é muito potente. Então, como é que você faz para combinar? Você vai sentar o seu paciente, vai fazer a avaliação, né? Vai usar a auriculoterapia para identificar os desequilíbrios, né? Por meio da palpação. Tem gente que utiliza, né, medição por meio de condutividade elétrica, né? Utiliza aparelhos de elétrico para poder identificar pontos desequilibrados, né? Palpação, observação, né? Que eu falei para vocês. Então, você vai avaliar. E mais as perguntas que você vai fazer, porque o paciente vai trazer também, né? Uma queixa principal. Se ele não trouxer, você tem que perguntar, né? Porque o paciente, gente, ele pode ter várias queixas, mas tem uma que é o que mais incomoda ele. É aí, ponto de início. Qual é a sua queixa principal? Por que que você está me procurando? Por isso. Vamos, aí você vai, né, destrinchar isso daí, depois você segue para queixas secundárias. O que mais te incomoda? Porque você com o olhar da medicina chinesa, você sabe, pode vir várias queixas, vários sintomas, só que quando você vê, está relacionado ao mesmo órgão, né? Então você pode, aí eu tô tendo sudorese noturna, minha lombar dói, meu joelho tá pesado, eu tô falando de rim aqui, entende? Então assim, às vezes o paciente vai vir com vários sintomas e aí você já entende ali o sistema, né, dos elementos que vai ajudar ali para harmonizar esse paciente. Na cabeça do paciente, você vai pôr um ponto para cada sintoma, mas não é só isso, né? Existe um pensamento, né? Um raciocínio que você está fazendo ali, tá bom? É, essa avaliação vai basear-se no diagnóstico para guiar o foco do tratamento sistêmico com ILIB. Então, você vai entender e para você também montar seu protocolo de ILIB. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se um paciente está com dor, uma dor aguda, ele se machucou e foi te procurar, vale a pena você iniciar, já que está bem no início dessa dor, dessa lesão, fazer ILIB todo dia. Por que que vale a pena? Porque você evita, você vai melhorar a dor, vai analgesiar, vai acelerar o resultado, né, que é a melhora dessa dor, e você evita que essa dor se torne uma dor crônica. E você entende? Então, assim, você precisa dessa avaliação para você entender. Não, vamos se ver daqui dia sim, dia não, vamos se ver todo dia, vamos se ver uma vez por semana, vamos se ver de 15 em 15 dias. Isso você vai montar, tá bom? Então, a sugestão, quando você combinar essas duas técnicas, é inicie com o ILIB. Começa pelo ILIB. Por quê? Você realizando a terapia ILIB, você prepara o corpo do paciente. Você vai promover um relaxamento, vai melhorar a circulação sanguínea, vai melhorar a resposta do sistema nervoso e a condução energética para o tratamento auricular. Então, você meio que está preparando o meio de campo ali para depois vir a auriculoterapia. Tá? Então, uma sugestão é começar pelo ILIB. Ah, mas eu gosto de fazer aurículo e depois fazer o ILIB. Não vai ter mal, né? Malefício. Mas acho que é interessante você começar com o ILIB. E aí, depois você vai para a auriculoterapia, né? Após o ILIB, aplica a auriculoterapia. Escolha os pontos específicos nas orelhas, baseados no diagnóstico e no objetivo do tratamento. Ansiedade, dores, inflamação, desequilíbrios hormonais e etc, né? Mas uma observação, digamos que a sua técnica seja, você quer trabalhar agulha, né? Se você quiser deixar o agulhamento na orelha e fazer o lib ao mesmo tempo, não tem problema você aplicar os dois ao mesmo tempo também, tá? Até para otimizar o tempo, porque às vezes é 30 minutos de lib, depois você tem que deixar mais um tempo as agulhas, então você pode fazer ao mesmo tempo. Mas se você for fazer semente, cristais, né? Outros estímulos do paciente levar para casa, faz isso, deixa ele na sua sessão relaxar ali no ILIB e quando estiver terminando, você vai lá e coloca as sementes, tá bom? Então, olha só, utilize sementes, esferas, estímulo com laser de baixa potência, que combina perfeitamente com o protocolo ILIB. Digamos que você só vai trabalhar com laser, o que que você pode fazer? E aí você só tem um aparelho de laser, você vai, que é o mesmo que faz o ILIB, né? Então, faz o ILIB, no finalzinho vem e estimula com o laser, tá bom?
Agora, se você tiver aquela pulseirinha de ILIB, aí você deixa o paciente no ILIB, se quiser estimular depois, pode estimular. Vou dar aqui exemplos, tá bom? Combinação de duas técnicas. Por exemplo, o paciente chegou com queixa de estresse e ansiedade. Você pode fazer o ILIB para regular o cortisol, melhorar o sono, né? E a auriculoterapia depois, o que que você vai fazer? Um triângulo cibernético, né? Que vai trabalhar ali o ponto Shemin, né? O ponto do rim, ponto do simpático, tá bom? Do parasimpático, tá bom? Então você vai fazer esse estímulo. O ponto de ansiedade, você pode trabalhar fígado para trabalhar o estresse, coração para trabalhar a ansiedade. Isso é sugestão, gente. Ao livro você vai seguir ali com aqueles pontos que você está pensando para trabalhar na aurícula, tá? Dores crônicas, você pode fazer o ILIB para modular essa inflamação e depois você pode utilizar a aurículo nos pontos reflexos da região dolorida, né? Por exemplo, a coluna, a articulação, o endócrino. Você pode trabalhar também analgesia, pontos de relaxamento, né? Digamos que o paciente tem um problema muscular, você pode fortalecer esse fígado também, né? Que um fígado forte, tem um sangue de fígado forte que nutre também, né? Esse músculo. Ah, mas é um problema de tônus muscular, então fortalece o baço desse paciente, tá bom? Então, assim, você vai juntando o seu raciocínio da medicina chinesa aí para trabalhar na orelha. Distúrbios gastrointestinais e livre para melhorar o fluxo sanguíneo visceral. Olha que bacana, né? E pontos de estômago, intestino delgado, baço pâncreas, intestino grosso. O que mais? O ponto do nervo vago, gente. Olha que interessante, né? Você poder trabalhar o eixo cérebro-intestino, né? Então, assim, são combinações muito potentes, né? Que você poder trazer para o paciente, você vai ver uma evolução mais rápida, você vai ver um resultado mais interessante, tá? O laser realmente é muito potente, faz diferença. E aí, essa continuidade, né? Uma aplicação semanal, conforme necessário, né? Fortalece a base sistêmica. Mas foi o que eu falei, de repente você está trabalhando uma questão de dor, o ILIB diário também pode acontecer. Eu acho que eu já dei aula aqui também, tem aqui no canal, tá? Você pode usar o ILIB diário. Se eu não dei aula, tem conteúdo no meu Instagram. Já faço parêntese aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é @fepradins. Eu posto conteúdo todos os dias. Eu trago conteúdo mesmo nos reels, nos stories. Abro caixinha de perguntas para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, se você não me segue, me segue, que aí a gente pode ter uma troca maior lá. Tem muito conteúdo lá no Instagram, tá bom? E tem também o meu Facebook, Fernanda Pradines, e aqui, né, o canal do YouTube. Tá bom? Então, assim, eu já falei sobre isso, né? O ILIB, ele pode sim ser utilizado todos os dias. Ele tem que ser utilizado todos os dias? Não, ele pode. Aí você que vai avaliar. E detalhe, o paciente melhorando, você vai diminuindo, né? Você vai espaçando as sessões, porque tem que ter objetivo terapêutico. Não adianta, eu tô bem tranquila. Se o paciente não tem queixa, e você todo dia querendo fazer lib nele. Não. Isso é mais comum em alta aplicação, porque você que tem um aparelho, você pode querer fazer o lib todo dia em você. Não faça isso, tá, gente? Para não dessensibilizar o seu corpo. Faça, né, uma sessão semanal de manutenção, tá? Não precisa fazer todo dia, a não ser que você esteja uma queixa específica. Aí você tem um objetivo terapêutico, beleza? Os pontos auriculares, eles podem ser mantidos, estimulados com esferas, adesivos para prolongar o efeito, né? Aí realmente a aurícula você não vai fazer todo dia. Você fez hoje, junto com o ILIB, e você quer passar 3 dias seguidos de ILIB, você encontra o paciente, faz mais 3 dias de ILIB, mas aquela aurícula lá ainda está fazendo efeito, né? Eu gosto de falar para os pacientes da aurícula deixar uns 5 dias, tá? E aí depois de 5 dias você faz de novo ILIB e a aurícula, tá bom? Essa abordagem combinada amplifica, potencializa, acelera os resultados, gente, trazendo impacto tanto imediato quanto sustentado, graças à atuação sistêmica do ILIB e o ajuste pontual da auriculoterapia.
É uma excelente forma de inovar e destacar-se no mercado integrativo, né? Que o mercado integrativo é um mercado que cresce a cada dia, tá? Desde então, já vem numa crescente, mas isso potencializou na pandemia, né? As pessoas, elas estão buscando mais um cuidado natural, um cuidado integral, estão entendendo que se você não for na raiz, se você não cuidar de hábitos de vida, você vai ter consequência, né? Você vai ficar enxugando gelo, porque sempre vai aparecer a queixa, né? Então, esse olhar integrativo está sendo muito buscado. E você, né, como profissional, entrar com esse olhar integrativo, aplicar de forma realmente integrativa, você se torna destacado e referência na sua cidade. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já falei sobre as redes sociais, então me sigam, curtam, compartilhem, tá? E é isso. Eu agradeço, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.